Terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui com notícias importantes hoje. Nesse exato momento o mercado está pegando fogo. Notícias aí estão apontando uma queda absurda nas ações dos bancos. Eu vou até ler para não falar bobagem, porque é notícia que acabou de sair, dizendo que o Ibovespa está operando em forte queda na sessão de hoje, com perdas absurdas. O Banco do Brasil perdeu 4,41% no valor de suas ações, o Bradesco 3,18%, o BTG Pactual 3,46%, o Itaú 2,86% e o Santander 2,82% e por aí afora. A coisa está fervendo e, segundo os agentes do mercado, tudo isto por conta da decisão do Flávio Dino na última segunda-feira, ontem, né? E tudo para proteger um único ministro. Ou seja, hoje o Flávio Dino tentou consertar a fala de segunda-feira justamente por conta dessa estrondosa queda, né? Mas não deu certo, porque o estrago já estava feito. E para falar a verdade, a explicação que ele deu pouco resolveu. Pouco resolveu. Ele disse que não é bem assim, porque decisões de órgãos de justiça internacional o Brasil respeita, porque é signatário, como a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, como o Tribunal Penal. Não tem nada a ver com o Magnitsky dos Estados Unidos, que ficou no ar do mesmo jeito como ele havia dito. Ou seja, ele tentou consertar, mas não consertou absolutamente nada. Por isso os bancos entraram em pânico, porque eles estão divididos. E agora? Respeitamos a Magnitsky ou o Brasil? E nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso já, porque eu quero começar dizendo o seguinte: estamos aí num momento, acho que nunca vivido por brasileiro nenhum, pelo menos os da minha faixa de idade, porque nós conhecemos lá atrás um regime militar, depois veio a democratização, conforme eles gostam de chamar, mas em nenhum desses períodos houve um pânico generalizado como está acontecendo hoje. Um pânico misturado com indignação, principalmente porque nós sabemos o motivo. É muito diferente de quando acontece aí um problema econômico grave no mundo todo, que você fica ali tentando descobrir onde começou, como começou, etc e tal. No caso do Brasil, nós sabemos digamos assim, o início do problema tem nome, tem CPF e tem CEP. É tudo lá em Brasília, concentrado entre dois poderes, executivo e judiciário. E por conta de um único ministro, o país está entrando em parafuso. E, claro, para não perderem a oportunidade, continuam dizendo que a culpa é de Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, que eles que causaram todo esse estrago, que foi Eduardo Bolsonaro que jogou o Brasil contra os Estados Unidos e que o Donald Trump está seguindo a cartilha de Eduardo Bolsonaro. Eles não têm a mínima ideia de como funciona o governo americano, principalmente como funciona Donald Trump. Donald Trump está, sim, por tabela, ajudando Jair Bolsonaro de uma maneira ou de outra, mas não é por conta dele que os Estados Unidos estão penalizando o Brasil com sanções, muito pelo contrário. Todo mundo sabe, inclusive a esquerda, de que o Brasil sempre levou vantagem na balança comercial com os Estados Unidos. O Brasil mais vende do que compra dos Estados Unidos. Simples assim. E no momento onde bastaria sentar e conversar, resolveu cantar de galo, usando bravatas, plantando jabuticaba, comendo uva, convidando para jogar truco, essas palhaçadas que só acontecem em países de terceiro mundo. E infelizmente
Nós estamos em um país de terceiro mundo, com tanta riqueza que nós temos. É como aquele milionário que continua sendo brega. O cara tem bilhões em dinheiro e continua sendo brega. Por quê? Isso faz parte da cultura brasileira. Se deixar levar por lorota populista. O brasileiro ainda não aprendeu que tem que começar a levar mais a sério o que dizem na televisão e aquilo que a pessoa enxerga. Eu acredito muito mais no que eu vejo do que o que me dizem. Simples assim. Se eu começar a pontuar minha vida baseado só no que os outros falam, eu fico sendo jogado para lá e para cá como um João Bobo. Então nós temos que ficar atentos. E aí é onde eu sempre digo que é importante ler a notícia A no veículo A, notícia B no veículo B, até a imprensa de esquerda eu leio, para que a gente fique sabendo exatamente como que eles pensam, para não cairmos no conto do vigário, porque é o que está acontecendo. Aí fica a esquerda, que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, e o coitado preso injustamente. Como diz a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, desligaram o Jair Bolsonaro da tomada. O homem é acostumado a estar no meio do povo, falando com o povo, preso dentro de casa. E aí tem gente que acha que isso é justiça. Justiça onde? De que jeito? Alguém acha que a justiça, aquelas quase 400 pessoas que ainda estão presas, sem contar as outras que saíram com tornozeleiras eletrônicas, isso é justiça? Pessoas inocentes, presas injustamente, aqueles que perderam a vida, isso é justiça? Não, isso não é justiça. Isso não é justiça nem aqui, nem na Venezuela, porque já passamos do ponto de Venezuela. Há muito tempo, pelo tamanho que o Brasil tem, pela riqueza que o Brasil tem e pela capacidade que o Brasil tem de um dia sim se tornar primeiro mundo, se conseguir ter de volta um líder como Jair Bolsonaro, porque estávamos caminhando para isto e teríamos toda a ajuda dos Estados Unidos, seríamos agraciados com a ajuda americana para o país se tornar próspero. Mas não, as escolhas que fizeram levou a tudo isso que está acontecendo agora. E ainda assim, o governo fica brincando de bater de frente. Mesmo sabendo que o que nós queremos é Jair Bolsonaro livre para poder concorrer à presidência e deixar que o povo escolha quem quer na presidência. O que queremos é liberdade para todos os presos do 8 de janeiro, todos aqueles que tiveram que sair do Brasil corridos para não serem presos. O que queremos? Liberdade de manifestação. E não ter que ficar um dia sem fazer vídeo porque o YouTube não deixou subir, como foi o meu caso de ontem. Tive que trocar capa, tive que trocar título, nem assim funcionou. Porque o assunto não convinha. Isso não é liberdade. Agora, o que sabemos é que o Brasil está na corda bamba. Desde do ministro Dino até o Inácio. Estamos com um país acuado, entre aí uma lei Magnitsky, né? E a justiça do Supremo brasileiro. Estamos sendo apertados agora pelo agronegócio americano também, forçando Donald Trump a agir com maior força contra o Brasil. E sem podermos dizer que ele está errado. Muito pelo contrário. Está lutando pelo que interessa aos Estados Unidos e dizendo ao Brasil, chega, querem ter negócios conosco? Vamos trabalhar direito. Querem negociar com os Estados Unidos? Vamos fazer uma balança comercial decente.
Fato é que a sequência de acontecimentos que começou com a canetada do Dino no dia de ontem para blindar um único ministro se transformou em uma espiral de pressões diplomáticas, econômicas principalmente e políticas que colocam o Brasil aí no centro de uma tempestade global. Essa é a palavra certa. Desde recados duros da Casa Branca até a fúria do agronegócio americano, passando inclusive pela rendição inevitável dos bancos, conforme eu comecei dizendo no vídeo de hoje, porque já sabiam que suas ações iriam despencar, além da cruzada ideológica do Inácio contra o dólar, insiste em ficar falando do dólar. E esse desfecho todo expõe o Brasil em uma encurralada sem fim, que termina aí suplicando, inclusive, já está suplicando clemência aos Estados Unidos. E eu vou explicar. É sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje, é muita coisa. O primeiro ato dessa crise veio, então, com a decisão de ontem do Dino, que tentou blindar aquele ministro sancionado da Lei Magnitsky. Em Brasília, o gesto foi vendido como um ato de defesa da soberania, palavra que eles começaram a usar aí diariamente, tentando causar uma expectativa patriótica com o povo de esquerda, né? Defesa da soberania nacional. Só que em Washington, porém, foi visto de forma diferente. Essa ação do Dino foi interpretada como uma afronta direta. Tanto é que a resposta da Casa Branca veio rapidamente, no fim do dia de ontem, afirmando o seguinte: nenhuma caneta ou nenhuma canetada isolada de um ministro do Supremo Tribunal vai deter a aplicação da lei americana contra quem viola liberdades fundamentais. E quem disse isso foi o porta-voz do Departamento de Estado americano. O alerta ecoou entre diplomatas e investidores, porque a lei Magnitsky não depende de chancela de tribunais estrangeiros. É uma aplicação da lei americana. Quer ter negócio com os Estados Unidos? Respeite. Senão a lei Magnitsky vai expurgar quem violar essas leis. Que no caso é uma agressão aos direitos humanos, como que foi citado para penalizar aquele ministro. A lei atua diretamente no fluxo financeiro global. Por enquanto, o que foi dado foi uma lei Magnitsky simples, né? Bem levinha, cortou vistos e bloqueou aí cartões de crédito, né? Não pode pisar nos Estados Unidos, não pode fazer negócio com o banco, mas ainda tem a lei Magnitsky secundária, que vai atingir a todos que chancelarem as ações daquele ministro. Ou seja, se aquele ministro ou qualquer outro nome entra nesta lista negra, o bloqueio é automático. Donald Trump, por sua vez, teria confidenciado a aliados que quem se coloca entre os Estados Unidos e sua lei sentirá o peso da América. Enquanto Dino falava em soberania, o poderoso agronegócio americano entrava em campo. Produtores de milho, carne de porco e o influente Conselho Agrícola de Arkansas, como se fala lá, pressionaram Donald Trump a retaliar o Brasil, principalmente porque eles serão os grandes beneficiados, sem concorrência brasileira, obviamente. Ou seja, vamos aproveitar aí e desce o pau que a gente leva vantagem aqui. Estão dando chances para que os Estados Unidos façam um protecionismo muito maior do que já faz. O documento encaminhado ao governo não poupou palavras. O documento que o Departamento de Estado mandou ao Brasil. O Brasil joga sujo, protege seu mercado e destrói o meio ambiente. Chegou a hora de responder à altura.
Com base eleitoral sólida no campo, Donald Trump não pode ignorar. Desculpem. Já se fala em tarifas mais pesadas contra a carne, contra o milho e contra a soja. Para um líder ruralista aí do meio oeste, a mensagem é simples. Se o Brasil quer brincar de potência agrícola, precisa jogar dentro das regras. Do contrário, sentirá o peso do mercado americano. Mas e o Dino? Ele aposta nessa blindagem? Duvido. Porque os bancos brasileiros não podem ficar apostando em sobrevivência, eles têm que ter certeza dessa sobrevivência. Nos bastidores, executivos das maiores instituições financeiras do Brasil já admitem que não há como escapar. A lei Magnitsky é matemática, não é política. Quem desafia os Estados Unidos perde acesso ao dólar, ponto final. Aí, perdeu acesso ao dólar, o mercado internacional vai para o brejo com o Brasil. Quer dizer, não o mercado internacional que vai para o brejo, é o Brasil que vai para o brejo em relação ao resto do mundo. Do sistema SWIFT, por exemplo, as maiores praças financeiras do planeta vão ignorar o Brasil, porque não terá mais relações. O Brasil será cortado. Não terá como fazer transação, enviar recursos, receber recursos, fazer negócios. Nenhum banco brasileiro está disposto a arriscar bilhões para proteger um único ministro. Relatórios de risco já circulam em conselhos de administração. O alerta é unânime. Podem até fingir que não vão cumprir, mas na prática vão dobrar os joelhos. É o que vai acabar acontecendo, mesmo sabendo que o Inácio deseja o pior. Deseja que o Brasil seja realmente cortado desse sistema SWIFT para poder negociar diretamente com a China no sistema chinês e ter como desculpa que foi culpa dos Estados Unidos, culpa de Eduardo Bolsonaro e família. Assim, essa decisão do Dino, no dia de ontem, se mostrou apenas simbólica, porque na prática o sistema financeiro brasileiro terá de se curvar. E é no meio dessa tormenta que o Inácio assumiu um papel ainda muito mais controverso, de ser aí o porta-voz ideológico de uma nova ordem mundial sem o dólar, articulada pelo BRICS, diz ele. Só que ninguém viu até agora a China, ninguém viu a Rússia, ninguém viu a Índia dizendo que quer substituir o dólar, somente o Inácio. Em discursos inflamados ele ataca o que chama de tirania da moeda americana e defende uma alternativa global. E se esquece que as reservas brasileiras, mais de 300 trilhões, estão em dólares. 200 e pouco trilhões, desculpa minha gente, bilhões, né? Mais de 300 bilhões de dólares, sendo que 250 aproximadamente anexados ao sistema financeiro americano. Não tem como ignorar isso. O sistema financeiro não pode ficar refém de uma única moeda, diz o Inácio, mas está anexado ao dólar. Por quê? É a moeda mundial. Ninguém fecha acordos em yuan, ninguém fecha acordo em pesos, todo mundo fecha acordo em dólar, porque é a moeda padrão, é a moeda de equilíbrio, a moeda mais estável, mais segura. Todo mundo que investe no dólar está investindo no Tesouro Americano, que é a garantia de receber de volta. Ou alguém vai comprar título brasileiro? Só os bancos aqui no Brasil que compram os títulos do Brasil. Por isso o Inácio disse que acabou com a dívida externa, e em compensação nós temos 80% da dívida relacionada ao PIB
em títulos do Tesouro Brasileiro nas mãos dos bancos. Precisamos de alternativas que garantam a soberania dos povos, disse o Inácio, ecoando de Pequim a Moscou na imaginação dele. Porque Pequim e Moscou não vão entrar nessa furada, não são trouxas. Agora, nos bastidores do bloco, do BRICS, já se discute a criação de uma moeda digital de referência para unificar transações comerciais, porém, o único que se atreve a assumir essa tendência é o Inácio. Sem chances de dar certo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, é chance zero, mas ele insiste em cutucar os Estados Unidos. Para Washington, o mandatário brasileiro virou algo ainda mais claro. Um rosto político de uma rebelião monetária contra os Estados Unidos. Que mesmo sabendo que vai demorar muitos anos, décadas até para que isso aconteça, eles não querem deixar nem começar. Agora, entre estripulias e bravatas, a culminação dessa crise veio em tom constrangedor. O governo brasileiro, acuado pela pressão diplomática e econômica, pediu oficialmente que os Estados Unidos reconsiderem a investigação comercial aberta contra o Brasil. Na tentativa de mostrar confiabilidade, o governo citou inclusive o PIX como uma conquista tecnológica e defendeu o Supremo Tribunal Federal como um pilar da democracia. O gesto, porém, foi recebido com ironia, claro. Está todo mundo enxergando o que o Supremo Tribunal Brasileiro está fazendo. O PIX pode ser moderno, mas não apaga os incêndios da Amazônia, por exemplo, disseram eles. Nem o protecionismo do Brasil, disse aí um representante do agronegócio americano. Mais chocante ainda foi a defesa explícita do Supremo diante de Washington, como se a corte fosse um símbolo de estabilidade. Para críticos, o gesto não passa de um apelo para que os Estados Unidos ignorem acusações de abuso de poder e censura. O resultado é um retrato, digamos assim, de contradição. O ministro Dino tenta blindar o ministro sancionado, o Inácio ataca o dólar, os bancos se rendem a Magnitsky, o agro americano exige retaliação e no fim o Brasil implora clemência. É o que vai acontecer, sem sombra de dúvidas. Não existe chance de briga no mesmo nível, na mesma altura. A única chance que o Brasil tem nas mãos do Inácio é perder. Vitória zero. A cronologia é implacável, porque em poucas semanas o Brasil passou de desafio soberano a súplica diplomática. A mensagem de Washington continua a mesma. Nenhum aplicativo bancário, nenhum tribunal politizado e nenhuma retórica ideológica vai livrar o Brasil da fúria americana. Ou parem com o que estão fazendo, ou as sanções se tornarão mais duras. E não é só porque Donald Trump quer defender Jair Bolsonaro, não. Jair Bolsonaro é sim uma vítima do que está acontecendo no Brasil, é o símbolo da vítima, e Donald Trump quer salvar esse símbolo, porque ele sabe que o Brasil com Jair Bolsonaro é outro Brasil. É um Brasil confiável, um Brasil próspero, um Brasil com resultados favoráveis a investidores americanos virem ao Brasil, um país favorável para que as empresas americanas invistam aqui. Mas com o Inácio, me desculpem, todos querem cair fora. E a cada dia que passa, a corda da Lei Magnitsky vai apertando mais. Agora, diante desse cenário, esse desgoverno brasileiro terá que virar a chave.
vai ter que parar de jogar a culpa na família Bolsonaro, pois esse método não passa aí de uma cortina de fumaça. O maior líder político do Brasil, que é Jair Bolsonaro, mesmo em silêncio forçado, virou bode expiatório de uma crise que não provocou. Se ele estivesse no poder, o alinhamento com Donald Trump teria evitado uma escalada. Ou melhor, nem teria começado uma briga, digamos assim. O que levou o Brasil a esta encruzilhada não foram atos do governo anterior, mas sim a escolha do Inácio, a escolha do ministro sancionado e a escolha do Dino, que apostaram em uma diplomacia ideológica anti-americana. E claro, em um Supremo Tribunal que tenta se colocar acima da lei, principalmente a lei internacional, mas que em tempo recorde descobriu que se meteu numa encruzilhada sem tamanho, ou numa rua sem saída, enquanto Donald Trump vem atrás. Essas sanções têm nome e sobrenome. É má diplomacia e ideologia anti-americana. Enquanto o Inácio sonha em liderar uma ordem mundial sem dólar e o Dino tenta transformar aquele ministro em intocável, o Brasil paga o preço. A verdade é dura, mas é inevitável. Não foi Jair Bolsonaro quem levou o Brasil ao isolamento. Foi a arrogância de um desgoverno que trocou o pragmatismo por ideologia. Fato é que o diretor de um grande banco brasileiro detalha o espanto pelos riscos que o sistema financeiro está correndo. E já começou, com essa notícia que eu dei logo no início. Não existe a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar a lei Magnitsky, pois os provedores de infraestrutura americanos que os bancos brasileiros usam teriam que encerrar os contratos. Simples assim. E aí? Quem vai dar a ordem é a OFAC. A OFAC, que é uma agência do Departamento do Tesouro americano, que vai dar a ordem. É uma agência responsável por administrar e impor as sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representam ameaças à segurança nacional, política externa ou economia americana. Hoje o Brasil já tem um ministro que sofre restrições, como a de não poder fazer câmbio em dólar, usar cartão de crédito, ou ter investimentos em fundos que tenham ativos dos Estados Unidos. O texto da Magnitsky, que caiu sobre o ministro, por enquanto se restringe a isso. Mas o novo texto, mais duro, pode ser editado pelo governo americano. Como de poder mandar, inclusive, suspender a conta corrente dele aqui no Brasil. Por quê? As sanções secundárias funcionam da seguinte forma. Banco do Brasil, você trabalhou com aquele ministro? Então você vai ser penalizado aqui nos Estados Unidos. Vai sofrer multa e, se continuar desobedecendo, poderá ser cortado do sistema SWIFT. No começo, como disse um advogado que colocou um vídeo aí na internet, Dr. Aragão, excelente vídeo, que eu só não ponho aqui por questões de direitos autorais, Ele, o que acontece? Ele pode cortar primeiro um único banco do sistema SWIFT como um aviso e deixar os outros. Por exemplo, corta o Banco do Brasil, mas deixa aí Bradesco, Itaú, para que os outros bancos fiquem espertos. Aí o que acontece? Todo mundo que tinha negócio com o Banco do Brasil nos Estados Unidos dançou. Paga o preço por tabela. São as sanções secundárias. Então não é uma coisa simples como o Dino imagina que seja. Por isso essa decisão é incumprível, como dizem alguns administradores aí do sistema financeiro. Porque os bancos terão que cumprir a regra americana, queira o ministro Dino ou não.
Ah, mas se não cumprir a lei brasileira, poderão ser presos. É aquele tal negócio, né? Melhor ser preso ou ver um banco falir. Um banco Itaú falir. Quem é que imagina um negócio desse? Nem na terra de São Nunca. Então é claro que esses ministros sabem que não poderão seguir adiante nessa ameaça. Eles sabem que terão que retroceder, que terão que aceitar. Mas primeiro precisa baixar o nariz, deixar o orgulho de lado e pedir para sentar e conversar. E podem, se quiser, assistir como foi a reunião de ontem lá nos Estados Unidos, com Donald Trump atrás de sua escrivaninha, né? É isso. E na frente aquelas autoridades europeias. Estava lá o presidente da Comissão Europeia, estava lá a Ursula von der Leyen, estava lá o Macron, a Giorgia Meloni, o Zelensky, o primeiro-ministro alemão, o inglês, todos na frente ouvindo Donald Trump. Ou seja, tinha um patrão e vários funcionários, porque é assim que funciona o mundo. Enquanto os Estados Unidos forem Estados Unidos, todo mundo é serviçal dos Estados Unidos. Não gostam? Simples, abram mão da Microsoft, abram mão da Macintosh, que é a Apple, fiquem sem computadores no Brasil, vão trabalhar só com a IBM? Não, a IBM não pode. IBM também não pode, né? Por que será? Fiquem sem celulares, sem internet, fiquem sem tudo. Ninguém é obrigado a obedecer os Estados Unidos. Só que tendo que abrir mão de tudo. Então é claro que esses ministros vão ceder. O que eles estão fazendo agora é tentar ganhar tempo para, quem sabe, conseguir aí alguma proeza, não sei de onde, não sei de que jeito, né, que podem tirá-los do buraco. E se eles estão contando com China e Rússia, esqueçam. Já era, já foi. Da Venezuela, então, nem a pau. O que eles vão receber da Venezuela, já são soldados americanos na divisa com o Brasil. Porque os navios de guerra já estão atracando na Venezuela. Porta-aviões, né? Militares aí a dar com pau. E o seu Maduro escondido em algum buraco, como esteve escondido o Saddam Hussein. E é isso que o Inácio vai descobrir logo na divisa com a Venezuela. Está lá um batalhão de exército americano. E aí? Então, é isso que nós temos visto aí no Brasil. Vou até abrir aqui, ver se não tem alguma novidade a mais, porque o mercado tá barulhento mesmo, né? E continua a mesma coisa. Todo mundo aí preocupado, todo mundo pedindo pro Dino rever sua decisão. Aí, é uma maravilha. É o que nós conseguimos, infelizmente. Mas é o que nós temos para este momento. Agora são 16 horas e 35 minutos. E é o que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal e chamem os amigos para me acompanhar. Quem sabe um dia nós fiquemos grandes, né, com o Terra Brasilis News. Quem sabe um dia esse canal cresça da maneira como eu esperava que seria, né? Desde o dia que eu também fui desmonetizado pela plataforma YouTube, tive que começar tudo de novo. Então o que eu peço é o seu like, peço para que você convide seus amigos para me assistir e peço para que nos encontremos amanhã novamente para um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.